Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bora Varejar, o webcast semanal da Mercado e Consumo. Mercado e Consumo que você já conhece, a plataforma que trata de varejo e consumo no Brasil e no mundo com notícias diárias fresquinhas a todo momento para você na internet. mercadoeconsumo.com.br é o nosso site, também nas redes sociais, semanalmente aqui com o Bora Varejar, falando de tendências, trazendo consultores, especialistas, executivos para falar de tudo que é novidade, inovação aí nesse segmento que a gente acompanha. Eu sou a Ana Freitas, editora-chefe da plataforma, e hoje aqui ao meu lado Gustavo Groman, nosso editor. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem? Bora Varejar trazendo histórias do mercado, eu gosto de falar. É um prazer estar dividindo a bancada aqui com você de novo, Ana. Prazerzaço também, obrigada, Gustavo. E é isso, né? A gente aqui, a gente sempre faz essa jornada aqui de conversa, da qual a gente sai muito mais rico, né? Gustavo, em termos de informação, em termos de insight. Você tá roubando minha fala final, hein? É verdade, já tô mesmo. Tô pegando já, deixa. Você ficou sem assunto agora para falar no final. Mas é isso, a gente sai aqui com muito insight, muito empolgado, e a gente fica muito feliz de dividir com vocês essas experiências que a gente traz aqui com os nossos convidados. Hoje a gente vai falar de um assunto que é particularmente crítico aqui no Brasil. A gente vai falar de várias coisas, na verdade, mas começar a falar sobre desperdício de alimentos. O Brasil, apesar de ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo, é também um dos que mais desperdiçam alimentos, né? Por que isso acontece, será? E como solucionar esse problema? A gente vai debater isso com dois convidados hoje. Um deles é o Lucas Infante, fundador da Food to Save. Bem-vindo, Lucas. Prazer ter você aqui com a gente no Bora Varejar. Legal, o prazer é meu. Gustavo, Ayana, Paulo, prazer estar aqui com vocês, bater um papo. Prazer é nosso. E como o Lucas já quase apresentou, Paulo Camargo, presidente da Espaço Laser, investidor da Food to Save, conselheiro da IMC e também já foi presidente do McDonald's. Bem-vindo, Paulo. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, eu. Sabe que eu tô até emocionado aqui, que tá com esse garoto do meu lado aqui com vocês, falando com a audiência de vocês. É uma satisfação enorme. Tá? Muito bom. Vamos saber um pouco mais da história de vocês dois aí, né? De como se conectam nesse assunto. Como eu comentei, o Brasil é um dos principais produtores de alimento, mas também é um dos países com maior índice de desperdício. Cerca de 30% dos alimentos produzidos no Brasil acabam sendo jogados fora, o que equivale, esse número é impressionante, 46 milhões de toneladas de alimentos por ano. O Lucas, ele vai explicar um pouco pra gente o que é a Food to Save, né? O que ela faz. Antes de mais nada, temos aqui até um mostruário na mesa aqui de uma sacolinha surpresa, né? Mas a Food to Save surgiu com a proposta justamente de reduzir parte desse desperdício, né? Gerado por restaurantes, enfim, por empresas aí, e conectar esses estabelecimentos às pessoas, consumidores, que têm interesse também em ser mais proativas quando a gente fala desse assunto, né? Conta pra gente a história da criação dessa empresa. Legal. Eu acho que a palavra para definir essa criação é inconformismo. Né? Acho que como cidadão e qualquer um no mundo, né, ainda mais na nossa realidade no Brasil, já se não bastasse já o impacto social e ambiental, eu tive a experiência como empresário do ramo alimentício, que foi o que me foi realmente a ponta, né, a faísca, a dor real, né, para criar esse modelo de negócio. Na ocasião era um supermercado, e aí eu senti na pele, o que é quando a gente fala de desperdício de alimento, é você se sentir incapaz, mesmo fazendo doações, vendas, promoções, ofertas, o que você tiver que fazer para vender o que a gente chama de excedente, que eu já vou explicar bem a definição disso, é falar, poxa, é tanta coisa indo para o lixo, milhões de pessoas, mais de 800 milhões de pessoas passando fome no mundo, 33 milhões passando fome no Brasil, e a gente achar isso normal é inadmissível. Né? Então, essa ideia surgiu no final de 2020, então era proprietário de um supermercado fora do Brasil. Foi uma experiência riquíssima. Primeiro que eu já empreendi 5 vezes no Brasil, essa foi minha 6ª empreitada, é a primeira com tecnologia e startup, né? Mas quando eu estava com o Carrefour, eu olhar com a loja, né? Com a marca, era uma unidade do Carrefour na época, falei, poxa vida, né? O que eu posso fazer? E aí minha inspiração foi olhar para fora, né? Foi olhar lá na questão na Europa, falar como é que é a questão cultural aqui, quais são as iniciativas, o que pode ser feito para minimizar. Então eu transformei a minha dor em uma solução, né? Então foi a criação da Food to Save lá no finalzinho de 2020. E o que é a Food to Save, né? Basicamente, nós somos um marketplace em formato de aplicativo que a gente conecta vários estabelecimentos do ramo alimentício. Isso inclui padarias, supermercados, cafeterias, lanchonetes, hortifrutis, todos os estabelecimentos que possuem o que a gente chama do tal excedente de produção. E o que é isso, né, pessoal? É produto próximo ao vencimento, é produto que não foi consumido ao longo do dia, né, na vitrine ali de uma padaria, mas ainda está apto
só que ele não pode ser recolocado na vitrine no dia seguinte, ou aquele chamado imperfeito. Imperfeito aos olhos da maioria da sociedade, porque é um padrão estético, né, que se adota quando a gente fala de alimento, mas o valor nutricional permanece o mesmo. Então, na verdade, é um toque de dedo, é uma marquinha ali que você apertou um pouquinho mais uma mão, a fruta, acaba sendo rejeitado, e isso é uma fatalidade, né? Então, a gente conecta através da famosa sacola surpresa e a gente vende para os usuários com até 70% de desconto. Então, é um modelo que eu chamo de ganha, ganha, ganha. A gente inclui um ganha a mais aí. A gente favorece quem é estabelecimento, porque a gente remunera, né, por algo que seria desperdiçado. A gente democratiza o acesso ao alimento. Num país como o nosso, onde mais de 55% está inserido na classe C, a gente permite que as pessoas tenham acesso com esse desconto. E, claro, o impacto ambiental. A gente reduz desperdício de alimento e reduz a emissão de CO2. No momento que a gente fala que o mundo está em chamas de mudança climática, né, então realmente o impacto da emissão de gás de efeito estufa também é muito relevante. Então, basicamente, esse é o nosso propósito. O maior, como eu defino, não somos um aplicativo, não é só tecnologia, é um movimento contra o desperdício. A gente usa a tecnologia como aliada para fortalecer esse crescimento. É isso que a gente faz ao longo desse tempo. Como é que é a aproximação com essas empresas? O que elas acham quando você vem com essa ideia? E é uma solução, né, que você traz para elas de algum jeito, né? Sim. Isso é muito legal falar sobre isso, Ana, porque bom, qualquer empreendedor ele tem muita resiliência, né? Então tem que tomar 200 nãos para ouvir um sim com muita dor ali, né? Quando a gente começou em 2020 e a gente não tinha aplicativo, não tinha nada, vamos fazer o básico e vamos fazer com o que a gente tem, né? Na época era um dos sócios, né? Hoje somos 4. A gente começou a visitar alguns estabelecimentos, principalmente padarias, que a gente já sabia que tinha muito excedente de produção, e explicar, né? No começo, um bando de maluco, né? Como é que vocês vão vender um produto próximo ao vencimento dentro de uma sacola surpresa para um consumidor? E era no Instagram. Eu falei, meu amigo, calma, né? Essa é a vida do empreendedor. Permita-me colocar minha solução em prática, né? Então, foi bem complicado, assim, no começo, porque até o pessoal entender, até que um português, dono de uma padaria ali na região da Vila Mariana, falou, vamos entender esses malucos aqui, empreendedores, e vamos criar essa oportunidade. E aí o movimento começou. Qual que é o grande papel? Qual é a grande dificuldade? Que a gente vive, infelizmente, entre aspas, numa sociedade que está acostumada com essa desigualdade, né? Então, permita colocar, não generalizando, mas com esse contraste social e principalmente com o fator do desperdício. Ou seja, muitos empresários falam, Lucas, eu prefiro jogar fora, isso vai minimizando, vai reduzindo, felizmente, né? Mas muitos falam, eu prefiro jogar fora do que ter qualquer possibilidade de ter um problema. E a minha visão era outra, mas como assim ter um problema é você achar normal jogar fora. Então é um trabalho de reeducação. E esse, para mim, sem sombra de dúvidas, nenhum problema operacional, de crescimento, de escala, de escalabilidade, nada da startup supera o desafio cultural de implementar e de mudar um hábito, de você promover um consumo consciente, uma forma de olhar para os alimentos, ter uma visão diferente em relação a isso. Então, o maior desafio é cultural. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Como a gente costuma dizer, é um trabalho de reeducação, é conscientizar, é mostrar que é muito mais do que uma startup que cresce, que gera caixa, que tem receita. Não, a gente tem um movimento por trás e que mostra para o estabelecimento que faz sentido, sim, vender esse excedente. Então, é um compromisso muito grande da Food to Save com os estabelecimentos, dado que a gente tem hoje 4.000 já cadastrados e temos nomes muito relevantes, né? Então, cadastrados. Então, isso dá muito mais força, né? Tanto da indústria, a gente pode falar um pouquinho depois, quanto do varejo, da ponta, né? Então, isso é muito legal. Isso só fortalece esse trabalho de reeducação. Porque é natural, né? Quando as pessoas olham, puxa, determinado supermercado, determinada padaria está no app. Como é que eu não estou? Né? Se eles estão, por que não? Então, o grande trabalho nosso inicial, a grande força ali inicial era, vamos buscar os maiores. Eu não tenho medo de não. Eu não tenho medo de porta fechada, né? Pelo contrário, quando a gente conquista esses nomes e a gente traz para dentro, né, como parceiros, fica muito mais fácil eles como aliados para a gente crescer esse movimento. E Paulo, como é que foi a sua aproximação com a Food to Save e o que te levou a investir na Food to Save? Foi interessante, porque, se não me equivoco, foi outubro do ano passado. Nós temos mais um sócio nessa empreitada, que é o João Branco, né? João Branco foi meu CMO lá no McDonald's. A gente ficou famoso aí por ter transformado o McDonald's em Mac, né? E o João, com a sua competência peculiar,
trouxe também muitas ideias criativas naquela época. Mas eu saí do Mac faz um ano já, né, para fazer um negócio diferente, né? Foi uma experiência sensacional. Foram 11 anos, né? E depois a gente pode falar mais, mas nem tudo estava bem quando a gente chegou e deixamos a situação no melhor momento da marca no Brasil. E eu gosto de falar assim, mas você vai falar isso mesmo. Não, mas quando o franqueado fala isso, você sabe aí. Quando o seu franqueado fala isso, aí você tem que levar a sério. E essas são palavras dos franqueados aí, que eu sou amigo de todos eles até hoje. E hoje, visitando as lojas da Espaço Laser, aí, em cada estado que eu vou, em cada capital que eu vou, eu encontro um franqueado, tenho que agendar um dia para jantar com eles lá. Mas voltando, né? O João também saiu depois do McDonald's, diferente de mim, que foi para uma carreira executiva. O João hoje falou, eu vou ensinar o que eu aprendi, tem tudo a ver com o propósito dele. Aliás, o livro do João, eu recomendo para você aí, chama De Propósito, sensacional. E o João dá cursos e palestras e tudo mais, e um dos compromissos que ele tem é de treinar pessoas num treinamento que chama Marketing ao Máximo, que é da Exame, super bem estruturado, você passa um final de semana com ele. Acho que o próximo está para acontecer, e se tiver interesse, entra lá no Instagram do João, Fala João Branco, é o Instagram dele, e você pode entender. E um desses cursos, que foi o primeiro, né, foi em outubro do ano passado, a gente tinha um dos sócios do Lucas, que é o Murilo, que é o CMO da Food to Save, lá participando, né? Querendo entender o que seria aquele final de semana com o João Branco. E o João vai lá e faz o mundo dele lá, como é que você vai vender marqueteiros e campanhas, e fica o dia inteiro. E ele leva alguns profissionais para ajudar nesse processo, que fica mais dinâmico. E eu já participei em 2 edições, a última foi recentemente em junho, mas aquela em outubro do ano passado, o Murilo estava lá, né? E eu vou geralmente no domingo de manhã, e eu vou falar eu falo, o João falou para vocês aí que vocês vão vender pra caramba, não sei o quê. Quem é que vai vender, porra? Né? Quem é que vai vender? Vocês que vão vender, né? No caso do McDonald's, a gente tinha uma equipe de 50 mil funcionários, colaboradores, gosto desse termo, atendendo 2 milhões de clientes por dia. Não dava para vender, por mais que eu quisesse. De vez em quando eu vendia também, mas não dava para vender sozinho, né? E aí a gente fala de gestão de equipe, né? Essa é minha especialidade lá. Fala de liderança da equipe, mais do que os resultados, né? E a gente podia falar que melhorou 400 bps do EBITDA do McDonald's, que a gente entregou 130% mais EBITDA agora na Espaço Laser no último quarter. E se voltar na minha empresa anterior, que eu fui CEO, que era Iron Mountain, no Brasil e na Espanha, aumentou o faturamento. Em 4 anos a gente quadruplicou o faturamento. Mas a verdade é que ninguém está nem aí com essas histórias, do Gustavo e a Ana. Não sei se você concorda. Eles querem saber como você fez aquilo. Então a gente fala do como nesse curso, né? Como é que você melhora resultados através de pessoas, que é o que eu gosto de fazer, né? Esse é meu propósito. Então foi assim. E o Murilo estava lá, o Murilo gostou da conversa, nos apresentou. E aí depois a gente juntou o Celso Rei, que também é sócio nosso, e estamos juntos nessa empreitada aí num projeto maravilhoso, né? Você mesmo falou a palavra dor aí, né? Quando ele estava se referindo à situação que ele enfrentou num supermercado. Você também vivenciou isso no McDonald's, né? Como é que é isso no dia a dia de uma operação, ainda mais uma operação grande, né? Cara, eu posso dizer que naquele tempo era uma das minhas principais dores, né? Você saber que vou dar um exemplo aqui, a famosa Mac Fritas, né, que todo mundo adora. Até hoje o pessoal me pergunta, como é que faz aquela batatinha lá, tal. É verdade. A batatinha faz o sucesso. Ela dura 7 minutos ali, né? Então era uma dor tremenda olhar para aquele negócio, porque na nossa casa a gente, depois de 7 minutos, não joga a batata fora. Exato. Né? No McDonald's é um tema do procedimento ali que diz que ela, para ter o padrão ouro, vai durar 7 minutos, né? Então é um tema que tem que ser resolvido de alguma forma. Você colocou bem, a gente não pode achar normal tudo isso, né? Caramba, Não, e esse negócio ainda mais a gente está falando de uma empresa que tem padrões, né? Segue esses padrões. Isso é uma qualidade da empresa, inclusive, né? Para o consumidor ter esse padrão de qualidade e tudo mais. Deve ser desesperador ver esse tipo de desperdício mesmo, né? E não poder fazer nada. Como é que são
as legislações quando a gente fala desse assunto? Porque acho que é isso, né? Muita gente tem vontade de fazer, muito empresário tem vontade de fazer, mas não pode fazer, não consegue. Tem vários... Até você comentou da aproximação, esse aculturamento, né? Não é só também você convencer o cara. Às vezes ele realmente tá fazendo algo que ele não pode, entre aspas, não é? É difícil isso. Exato. Quando a gente fala de lei no Brasil, isso é muito delicado, né? Mas principalmente quando fala do desperdício de alimentos, nunca houve, né? Nunca existiu ali nenhum impeditivo de produtos dentro do prazo de validade, né? Então, dado que quando a gente vai hoje em uma loja física de um supermercado, você tem a seção dos vencidinhos, né? Você tem aquela gôndola com os produtos próximos ao vencimento, ou em linha de caixa, de check-out. Sucesso, aliás, então, né? Sucesso absoluto. Então, mas Entre engraçado, todos. mas até puxando o que você falou de sucesso, a minha experiência, tanto como usuário quando proprietário do supermercado, é curioso isso. Porque tem 2 pontos legais para falar. Primeiro, a visão do usuário. Não existe essa cultura no Brasil. Por mais que a gente está falando de desigualdade, de poder de compra no Brasil, quando a gente olha em números, são números reais hoje do supermercado, a gente vende ali entre 40% e 50% do que está o vencidinho. Tá? Isso são números ali, parâmetros reais. E a gente sabe que boa parte daquilo ainda vai para o lixo, mesmo estando em oferta. E vocês podem notar que geralmente sempre está no fundo da loja. Né? Não fica meio escondido. Ninguém acha bonito vender, mas não é só bonito. Tem um fator interessante aqui, né? Por que o estabelecimento, para ele não é legal deixar aquilo lá, né? Porque, primeiro, se eu tenho um fluxo de clientes físicos ali na loja, que estão habituados, e ele entende que determinado Danone, dia sim, dia não, está com 60%. Ele vai migrar, né? E o estabelecimento, ele fala, cara, eu estou perdendo margem, né? E eu estou, infelizmente, viciando este consumidor a comprar um produto mais barato próximo ao vencimento. Então, eu estou incentivando, literalmente, esse consumo. Então, esse é um dos pontos da sacola surpresa que a gente já fala que quebra isso por terra, aí, literalmente, né? Quebra um pouco desse paradigma. E o segundo ponto, pro próprio usuário, é essa questão. É sempre mais escondidinho. Tem estabelecimento que, de acordo com a marca, né, e valor e proposta de valor, opta por não colocar. É simplesmente lixo, né? Simplesmente vai para o lixo. Mas aí, voltando da legislação, no primeiro TRI de 2020, foi sancionada uma lei que é a 14.016/20. Ela permite a doação de alimentos próximos ao vencimento e alimentos in natura também de restaurantes para os consumidores, né? Poxa, Lucas, mas isso foi a grande mudança para a FoodSave? Jamais. Porque mesmo quando não existia essa lei, né, e já existe um modelo fora do Brasil que funciona dessa forma, nada impedia de vender, porque o produto está próximo à validade. O que vai acontecer é que o consumidor fala, bom, se o produto, naturalmente o consumidor faz isso. Tem pessoas que garimpam produtos próximos ao vencimento, chega no caixa e fala, eu quero 70%. E o estabelecimento dá. Então tem 2 públicos ali. Então nunca foi impeditivo. O que isso favorece? É claro que favorece, né? É o fato que a sociedade fala, bom, o empresário vai falar, bom, agora tem uma lei, algo que eu possa me resguardar. Mas eu também vou com calma, né? Eu vou entender como é que funciona isso. E tem uma lei que, inclusive, está levantada aí pelo querido João Galassi, aí, que é presidente da Abras. Ele está encabeçando isso em Brasília, inclusive, que é a lei do Best Before, né? Então, é válido até ou consumir preferencialmente até. Isso muda muito a questão da cultura do desperdício. Só a palavra ali. Só a palavra. Mas mais do que a palavra, eu vou falar, né, aqui da minha geração, quando a gente fala de vó e tudo mais. Pô, antigamente, nada se desperdiçava. Era muito diferente essa cultura. Verdade. E eu sou a prova viva. Eu não morri. O que eu já comi de Danone, passado 3 dias ali da minha loja, e tô aqui vivo falando com vocês. Então, por exemplo, eu pego um produto válido até. A indústria é uma imposição de colocar aquela data por uma margem de segurança. Mas consumir preferencialmente o pão de forma, outros produtos embalados que são naturais, in natura ali, é outra história. Isso muda o jogo, né? Isso é uma coisa que já funciona na França, funciona muito bem, na Inglaterra agora também está sendo pleiteado, que é justamente a sociedade entender que não é só olhar a data. Poxa, abra a embalagem, cheire, prove, ponha na boca. Ninguém vai morrer com aquilo, né? Claro, tem determinados produtos, né? Por favor, não estou incentivando isso aqui, né? Mas eu estou dizendo, a provocação aqui é, olhe para o alimento. Ah, não, isso vence daqui a pouco. E joga fora. E joga tudo, né? Joga o plástico, joga a embalagem toda fechada. Então, nunca foi um problema isso. E pelo contrário, a FoodSave, uma das frentes que a gente tem justamente é de como mudar não só esse mindset da sociedade, mas como com os aliados que nós temos cada vez mais nesse movimento, a gente conseguir mudar de uma forma pública isso, né, para a sociedade. E aí seria com legislação. Eu queria saber um pouco mais da sacolinha, que você falasse um pouco mais da sacola surpresa, mas antes eu vou fazer uma pergunta para pegar um pouco aí da nova expertise do Paulo também, né?
nessa migração que ele fez. Como é que é trabalhar com esse público, Lucas? É um público hoje diferente, é um público mais ligado com a agenda ESG, a parte de sustentabilidade. Você sente, óbvio, você trabalha com isso especificamente há menos tempo, mas você tem uma vivência aí. Você sente que o consumidor mudou um pouco a visão em relação a isso? E aí, perguntando um pouco para o Paulo, a diferença, Paulo, falando de público, né, dos dois públicos que você atendeu ali. Né? Um negócio super novo, diferente, né, do que você fazia agora, que é Espaço Laser, né? Mas que você depois comentasse um pouco da diferença desses dois consumidores. Gostaria que fosse. Gostaria que o fator ESG viesse à frente, né? Eu falo que o fator ESG, o fator sustentável, ele vai dentro da sacolinha, né? Então, eu falo que é a cerejinha do bolo. Porque, na verdade, sem nenhuma hipocrisia, é claro que o fator de 70% de desconto, quando você vai comprar numa rede de fast food, ou em restaurantes, ou em padarias renomadas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, onde a gente estiver, realmente é um fator que chama muita atenção. Você fala, bom, eu conheço o estabelecimento, sei que os produtos são de lá com 70% de desconto e vence daqui 2 dias, maravilha. Então, claro que o fator econômico vem na frente, mas toda a proposta de valor da FoodSave, eu sempre falo, todo ponto de contato do consumidor ou dos empresários e parceiros com a marca é um trabalho de reeducação. Então, hoje a gente tem um Instagram muito ativo, onde o papel ali é conscientizar como eu reaproveito, como eu compro de forma consciente, como eu faço receitas anti-desperdício. A gente tem um TikTok, né? A gente caiu ali de paraquedas na geração da dancinha do TikTok. Está com quase 100 milhões de visualizações de pessoas comuns fazendo o famoso unboxing da sacola surpresa. Então, as pessoas compartilham e constantemente a gente viraliza. Isso é maravilhoso, porque o que as pessoas falam? Pessoal, eu fiz um good deal, né? Eu economizei, né? Então salvei meu bolso e ainda estou de quebra salvando o planeta. Então por isso que eu falo que vem dentro da sacolinha. Então é algo que a gente vem trabalhando para que o fator ESG. Mas sim, para fechar, eu sinto que vem mudando muito, né, a mentalidade do consumidor. É um consumidor mais exigente, né? Então por isso que a gente tem que ter um cuidado de explicar que é um produto excedente de produção, mas ainda apto para consumo. Então não é que acabou de sair do forno, né? Mas também ele se torna cada vez mais exigente, mas está olhando as pautas de ESG. Ele está achando friendly, está achando agradável a salvar o planeta dessa forma, porque é um pequeno ato, mas que tem uma contribuição gigantesca, né, no planeta como um todo. E até queria complementar antes de responder a minha pergunta, porque eu acho que tem os benefícios para o consumidor, e o Lucas abordou bem, né? E tem esse cara que quer saving some money ali, e tem o cara do ESG, e tem o cara que tem as duas mentalidades, né? E o outro benefício é para o ponto de venda, é para o varejista. Ele ia jogar fora, né? Na média, aí, o CMV de comidas e restaurantes aí gira em 30%, 40%, quer dizer, isso, ele ia jogar fora isso. E ele recupera isso e com alguma margem ainda. Então é sensacional, um ganha-ganha para todo mundo, né, gente? Eu estava lembrando aqui de um número, mas 80% das sacolinhas que são levantadas no sistema são vendidas? Isso, a efetivação. Hoje está entre 80% e 85%. Olha o número, é sensacional. Quer dizer, quem coloca a sacola, tem gente querendo comprar, né? Tem gente querendo comprar o seu produto e eventualmente, isso não compete com o canal normal, tá? Não compete com os agregadores de delivery, tão famosos aí. Porque esse cliente é uma ocasião diferente. E quando muitas vezes acontece, a gente escuta isso de marcas, é que ele inicialmente pode não ter ainda sido consumidor daquela marca, ele inicia por ali, pagou mais barato, gostou, nem sempre vai estar disponível aquele que agora ele vai à loja, né? Então é muito legal. E ganha para todo mundo, gente. É fora de série. Inclusive, ele vai ficar curioso de saber assim, vai pensar, pô, esse é o excedente, né? Como será que deve ser o produto? E conhecer outro. Boa. Né? E posso adicionar um número bem legal? A gente faz isso trimestralmente, a gente avalia e faz constantemente pesquisa com o usuário, naturalmente, né? Não só as avaliações, mas saibam que 6 de cada 10 usuários dizem que o fator surpresa é o fator que mais estimula a compra na plataforma.
porque realmente a gente fala, eu tenho uma bem do comecinho, né? Bom, quem vê pensa, né? 2 anos de startup, mas comecinho, entendam-se 4 meses, né? Uma cliente, até hoje, né? A nossa Food Saver, nossa usuária, até hoje ela fala que nós somos o Kinder Ovo da fase adulta. E isso eu guardo comigo até hoje. Essa eu acho essa é a melhor expressão, porque é uma experiência legal, é um prazer de surpresa. Então, óbvio, nosso trabalho é fazer o bem, mas que a experiência seja prazerosa, obviamente. Não, eu acho que o pessoal já mais ou menos entendeu, mas explica direitinho como é que é essa coisa da sacolinha surpresa. Lu. Maravilha. Então, pessoal, vamos lá. Vamos usar um caso de padaria. Imagine que a gente tem uma padaria aqui em São Paulo, aqui próximo aqui da Paulista, e tem lá vários produtos salgados e doces próximos ao vencimento. O estabelecimento, ele não tem... Eu vou falar do lado do estabelecimento e depois para a experiência do usuário. Ele não tem a necessidade de catalogar. Então, ele não precisa falar que ele tem uma torta de limão, um bolo de cenoura e um pacote de suspiro. Ele simplesmente vai montar uma sacola surpresa doce. Então, imagine, eu vou ter lá no aplicativo, como um marketplace tradicional, o nome do estabelecimento, a sacola surpresa doce com 70. Então, por exemplo, no caso lá de 45 por R$ 15,99. E eu tenho a opção de retirar no local e ir até a padaria ou o delivery, né? Nós temos operadores logísticos integrados também. Então, você não vê o que vem dentro. Você sabe pela proposta de valor, né? E da onde vem. E isso é muito legal, porque para o estabelecimento, operacionalmente falando, e a gente é zero fricção nesse sentido, é extremamente positivo. E para o usuário, esse friozinho na barriga aí positivo que a gente tem. Então, o usuário ele compra de forma muito fácil, como qualquer outro app que a gente está acostumado a comprar, 100% online a compra, e aí pode retirar ou receber. Daí ele compra pela ocasião. Ah, eu quero comer doce nesse momento, por exemplo. Exato. Como é excedente, Ayana, isso que é legal, Gustavo. Como são excedentes, não existe uma obrigação do estabelecimento. E a gente também, obviamente, que não é nosso propósito estimular isso. Pelo contrário, a gente quer ser um aliado. Bom, existe excedente hoje? Puxa, hoje choveu aqui, catastrófico, bora de sacolinha. A gente vai dar vazão nisso. Como a gente falou, Legal. 80%, 85%. E pro consumidor, é por localização. Então, eu tenho mais afinidade, eu gosto mais de padaria, ou eu gosto dessa cafeteria, ou eu gosto de pizzaria que a gente tem. Então, escolhe o estabelecimento, só que isso que é bacana. Não é garantido que aquela sacola vai estar lá no outro dia, porque eu não sei. Vai depender da produção, do movimento, isso é legal. Sim. O legal é isso, porque citou padarias, né, restaurantes, pensa na pizzaria. O cara produziu errado. Era lá... sem algum incremento e colocaram lá o orégano no final. Não era para colocar. Vai pro lixo? Não, cara. Você pode colocar na plataforma. Mas a Ayana fez perguntas sobre se o cara tá afim de comer doce hoje, salgado. Tem as duas opções e a mista. Isso. É legal. Doce, salgado e misto. Isso. Então, só que depende, né? Não obrigatoriamente vai ter os 3 ali, mas você pode escolher em doce, salgado e mista. Então, mista ali pode vir um produto salgado e alguns doces e assim. Então, é bem simples. Agora tem estabelecimento que, óbvio, acaba sendo mais salgado ou mais doce. Supermercados que a gente tem, isso é legal falar. Como é uma superfície muito grande, por mais que seja surpresa, vamos ver o tamanho dessa surpresa. Então, a gente categoriza, né? Então, padaria, mercearia, tem algumas que tem restaurante, né? Então, tem a seção de snack bar. Então, a gente separa por categoria para que, poxa, vou chegar num baita supermercado, o que vem? Um Danone, um mamão e uma alface. Então, a gente muda ali para facilitar um pouco a experiência, tá? Muito legal. Mas eu tenho uma resposta pendente para o Gustavo, né? Se eu entendi as diferenças entre públicos e negócios, né? Como é que foi liderar? Foi uma migração que você fez aí, né? Em bom português, uma migração da porra que a gente fez, né? Tá, bom, fritava batata, agora tá fritando pelo. Pode ser... Pode ser isso também, mas... o pessoal me contratou lá porque é um negócio de beleza, né? Porque eu sou bonito, entendeu? Por isso me contrataram. Essa é boa, não? Acho que não. Talvez minha esposa tenha concordado. Minha mãe também, mas só. Cara, eu diria o seguinte, aliás, eu voltei a ter alguma atividade nas mídias sociais depois de ter ficado escondido um pouco de tempo, focado no trabalho lá, revertendo os resultados, né? Tentando priorizando as coisas a fazer, né? Porque todas as empresas têm os seus desafios, e a Espaço Laser tem os seus também. E dentro desse processo, teve um dia que eu estava indo para Salvador e eu nunca tinha feito isso, hein? O João fala para fazer, eu ainda não fiz. O João Branco lá fala, você vai ver que é legal. E aí no Insta eu disse lá, pessoal, tô indo viajar, viagem longa aqui, e se tiver alguma pergunta, manda aí, né? O João faz direto. E vieram umas 200 perguntas.
E eu Viagem longa, né? consegui responder uma 100. Olha. A minha tendinite lembrou que ela existe, né? Mas foi muito legal. E uma das perguntas foi muito parecida com a sua, Gustavo. A pergunta foi: ô Paulo, você trabalhou muitos anos no McDonald's e agora está na Espaço Laser. Qual é a diferença, né, entre esses dois negócios? Eu falei, cara, os negócios são completamente diferentes, né? Tudo bem que você está satisfazendo necessidades, mas são completamente diferentes. Mas tem uma coisa que é comum a ambos. São negócios de gente. Um montão de gente do lado de dentro do balcão, um montão de gente do lado de fora do balcão. O nosso papel é fazer com que esse processo seja ou facilitar que esse processo seja o mais fluido possível, com o menor índice de fricção possível. E para isso você vai ter que entender o negócio, e mais do que isso, você vai ter que ter muita empatia para entender como é que é fazer aquelas funções quando não é você que vai fazer essas funções. Então, para mim, é um aprendizado diário. Aliás, esse foi o grande motivo da mudança, é aprender algo novo. Estava tudo bem no Mac, foi uma jornada maravilhosa. Ainda visito muito as lojas. A loja mais próxima da minha casa é a da Praça Pan-Americana, que foi também um projeto muito legal. O Mac Mill, lá de vez em quando a gente passa por lá. E também visito KFC, Pizza Hut, as outras marcas. É um prazer enorme. Muito bacana. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Bora Varejar. Rapidinho, não deixe de acompanhar a gente volta a falar sobre liderança, sobre gestão, sobre desperdício de alimento e como tentar minimizar esse problema. Não perca, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, Ayana aqui, convidando você para se inscrever no canal aqui do Bora Varejar, episódio novo toda quinta-feira às 10 da manhã. Curta também o nosso conteúdo, compartilhe e, claro, acompanhe as notícias diárias da Mercado e Consumo no nosso portal, mercadoeconsumo.com.br. De volta com Bora Varejar aqui na Mercado e Consumo, programa semanal que você acompanha no YouTube e também nas nossas redes sociais, sempre tem atualização e insights dos nossos convidados para você. A gente continua aqui com o papo com o Paulo Camargo e o Lucas Infante da Food to Save. Paulo estava falando agora há pouco pra gente dessa mudança que você fez de carreira, né? Não foi a primeira, inclusive, para áreas diversas, né? Áreas diferentes. E você falou bastante aí da questão de entender o que as pessoas fazem, né? Quando não é você que tem que fazer. Porque, afinal de contas, a empresa só vai adiante se os outros estiverem, se muita gente estiver trabalhando, né? Queria que você falasse um pouquinho desse até conselhos mesmo para o nosso público, sobre liderança. O que é liderança para você, na essência, assim? O que significa liderar hoje? Primeiro, eu queria falar de aspectos desse líder, né? Se há 10 anos, eu não vou voltar muito não, 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, a gente fizesse um curso sobre liderança, provavelmente viriam ali 10, 15, 20 características do líder, né? Eu fiz um estudo antes de vir para cá e fiz a mesma pesquisa no Google e vieram 35 mais ou menos. Depois eu fui para o ChatGPT e o ChatGPT você pode pedir mais. Sim. Quando chegou em 50 eu parei, né? E eu confesso a você que eu não conheço nenhuma pessoa que tenha aquelas características. Então, primeiro vamos desmistificar e ressignificar. Eu adoro essa palavra, né? Ressignificar até o papel do líder, né? O termo que não aparece em lugar nenhum e que eu acho essencial para que esse cara realmente aspirante a líder seja, porque ele nunca vai decidir, né? Os liderados dirão se ele tem ou não essa autoridade. Ele pode ter poder, né? Mas a autoridade diferente, né? Chefe líder, aquela história que vocês conhecem bem. Mas o que não estava nessa resposta e que os meus anos de experiência me mostraram, e olha que eu lá atrás eu não era um bom líder não, gente, né? Mas hoje eu percebo que aqueles medos que eu tinha, aquele jovem diretor ali aos 30 anos que tentava parecer inteligente, mais inteligente, o melhor, o mais preparado,
ele tinha, na verdade, um medo da porra de mostrar quem ele realmente era. Então, ele colocava uma armadura para não mostrar o quê? Aí chego na palavra que não está em lugar nenhum e que eu hoje considero essencial, que é mostrar a sua vulnerabilidade, né? Então, esse eu acho que é o novo. A conexão, ela só vem através da autenticidade. Então, se tiver uma palavra que eu queria que vocês guardassem, respondendo à pergunta da Ayana, é o líder verdadeiro tem que ser verdadeiro, né? Aliás, o primeiro livro que eu tive contato com isso foi um professor que eu tive, que chama Bill George, que escreveu Liderança Autêntica. É um livro sensacional sobre esse tema. E aí me despertou e eu fui estudando esse assunto, né? E o que eu quero dizer com isso? Não dá para ter conexão sem autenticidade. Não dá para ter confiança sem autenticidade, né? Às vezes eu pergunto para alguém, um coordenador, um gerente, um diretor, como é que está a área dele, e ele fala assim, não, tudo bem, não tem conflito, ali a gente tem uma harmonia perfeita. Eu falo, então tem alguma coisa errada? Porque se tem harmonia perfeita, quer dizer que não tem confiança para as pessoas falarem o que elas pensam, porque é impossível todo mundo concordar com tudo. E aí entra no conceito que eu ia te colocar, que é da empatia, né? Você falava, como é que é esse negócio de fazer as coisas se não é você? É empatia pura, né? E Ayana, mais uma pergunta que a gente pode fazer para o Google ou para o dicionário, e provavelmente ele vai responder que empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Alguns falam assim, é como se você colocasse os sapatos do outro. Mas se você calça 42 e o outro tem 37, acho que não vai rolar esse negócio. Em outras palavras, é impossível, no meu ponto de vista, eu respeito quem pensa diferente, você se colocar no lugar do outro. Porque você não é o outro. O que quer dizer com isso? Que as mesmas palavras, os mesmos gestos, as mesmas ações, as mesmas imagens, por ser o outro, provavelmente ele vai ter um comportamento, uma reação diferente à sua. E você não tem que questionar se isso está certo ou errado. Simplesmente tem que aceitar e respeitar que o outro é o outro, né? Então é super legal e é muito diferente de falar isso agora do que se você fizesse a mesma pergunta para mim há 15 anos atrás. Então, algo que se tornou para mim algo muito legal de fazer é lidar com gente. O que é super complexo, mas para mim já não é mais. Então eu gosto de contar essas histórias, né? Porque eu acho que ajuda muita gente que eventualmente aí está querendo ser promovido, que foi promovido, que tem as inseguranças naturais disso. Cara, a única coisa que a sua equipe quer é que você seja você, que você seja autêntico. Porque a hora que ela perceber que você está tentando ser algo que você não é, ao invés de conexão, vai ter desconexão. E pode ser até que elas não falem para você, mas ela está dando um passo para trás, dizendo, está querendo me enganar. E aí, de novo, num bom português, ferrou. Eu ia falar outra coisa agora. Ferrou essa relação. Você vai demorar muito tempo para reconstruí-la, né? Então, o jogo tem que ser de verdade. A gente não pode... a gente está num momento de tecnologia, de tipo, coisas, inovações, coisas muito rápidas, né? Mas a gente não pode deixar de ser humano. É isso, Paulo? Ser humano, porque o humano conecta, né? Cara, qualquer negócio, obviamente, vai ter um maior uso ou menor uso de tecnologia. E isso é legal e tem que ser assim. Vamos usar a tecnologia a nosso favor. A gente falou de ChatGPT, é maravilhoso essa porra. Agora, é assustador, mas é maravilhoso. Né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Mas a gente vai achar um jeito, essa geração nova vai encontrar uma maneira de conviver com tudo isso. Eu sou muito a favor do híbrido, não estou falando do híbrido do home office, não, hein? Eu estou falando do geral. O híbrido, cara, é para onde veio. E a gente tem, né? Eu estou com 55 anos. Cara, a gente viveu, a minha geração viveu as duas coisas de legal, assim, o analogicão lá e o digital, e agora a gente está aprendendo. Essa geração nova está nesse novo mundo, né? Então para eles vai ser mais fácil. A gente ainda fica se perguntando se tem que ser, mas eu acho que o híbrido é a solução, lembrando que o papel do líder
liderar sendo ele mesmo, mostrando vulnerabilidades, terceirizando as suas fraquezas. Esse é um mantra para mim. Eu falo muito para esse cara aqui. Terceirize as suas fraquezas. Sempre tem gente melhor que você para fazer as coisas, né? Então, o que você faz melhor, você vai fazer, vai trocar. E aí, quando você faz isso com as equipes, você consegue que as pessoas se complementem. E aí você tem colaboração, e aí você tem alta performance. E mais do que isso, se sair alguém, mais alguém entra, porque já está se preparando para isso. O papel do líder, aliás, não é ter liderados. Como que se mede o líder? Né? No mundo do Instagram, a gente poderia dizer o número de followers que ele tem. Né? Não é, cara. É pela quantidade de novos líderes que ele forma. Porque deixa de ser progressão aritmética e passa a ser progressão geométrica. É ciência, é matemática pura. Né? Como é que você está... Você falou aí de tanta coisa que... Até de interação que você faz com as pessoas em redes sociais e tudo mais, participação em curso, né? Citou o João Branco, CMO. Como você tem levado essa tua... Parece uma coisa religiosa agora que eu vou falar, tá? Mas como você tem levado sua mensagem para o público, assim, para esse líder, esse aspirante a líder, né? Como você acha que pode levar mais ainda essas mensagens? Essa experiência, né? Mas se você falou bem, mensagem, eu diria mais do que isso, é propósito. Eu de verdade descobri que o que me dá tesão é desenvolver gente. E o que eu percebi é que quando você dedica tempo, respeita, eu diria mais, é um processo amoroso ali de conexão mesmo, tá? Porque no final do dia, você está entregando o que você tem de melhor para essa pessoa. E você só consegue isso se tiver amor, se você realmente estiver ali para servir. E quando você faz isso com CPFs, e você desbloqueia o potencial que nem ele sabia que ele tinha. E eu sei porque eu era assim. Então começa por mim mesmo, a infância humilde, não sei o quê, vários complexos que eu tinha naquela época. Como é que eu chego em algum momento gente, estatisticamente, com as minhas origens, bastante humildes, ali, periferia de São Paulo, Carapicuíba é o lugar que eu morei até os meus 19 anos. E você que não conhece Carapicuíba aí, o nome da cidade é feio, porque você não conhece a cidade ainda, é mais feia. Mas vocês não podem fazer essa brincadeira com Carapicuíba, porque quem faz essa fala de Carapicuíba desse jeito tem que morar em Carapicuíba. Senão a gente vai no peito do cara e derruba ele, chama os manos lá. Mas eu falo isso porque, estatisticamente, né, eu provavelmente não ia rolar esse de ser... Eu fui presidente de sou ainda de três empresas diferentes, né? Isso aconteceu porque eu conheci pessoas que me deram oportunidades e foram desbloqueando esse potencial. Então, hoje eu quero retribuir. Então, é muito legal você desenvolver o potencial das pessoas, dos CPFs, e, por consequência, desenvolve e desbloqueia o potencial do CNPJ que ela faz parte. Então, é um processo que vai... E não é assim, tá? Ele leva tempo. E você falou, João Branco, que é um dos meus orgulhos de ter desenvolvido, mas tem inúmeros, né? Na época que eu fiquei no MEC, você pegar os diretores de marketing que estão para todas as empresas, saíram de lá. E isso é muito legal falar sobre isso. E eu faço esse trabalho hoje, né? A minha principal missão, desde o começo lá, a gente desenhou isso. Obviamente tem toda a experiência de food service, tendo trabalhado muitos anos nesse setor. E a gente contribui também, até com dicas da operação. Às vezes eu encho o saco dele lá, pô, dá pra melhorar aqui, não sei o quê. Mas o principal tema é a mentoria que eu faço com o Lucas, né? Então, de CEO para CEO, a gente tem esse compromisso, tem a nossa agenda. Né? Baita privilégio. Como que é, Lucas? Ter essa... Como é que é? Eu chamo pai para filho. Eu tenho um sócio, um dos sócios. Essa é boa. Eu tenho um dos sócios lá, o Fernando, que é o meu sócio responsável pela operação. Ele até um dia comentou, eu estou falando agora, não tinha te falado. Ele falou, cara, quando eu vejo vocês, eu vejo um pouco da idade, né? O Paulo mais novo, e isso eu não tinha comentado, primeira mão. E falou, e eu vejo você lá na frente. Isso é muito legal, porque até falando, e quero até falar um pouco disso de liderança, porque o Paulo me inspirava como profissional, mas o que realmente me encanta, e isso é muito legal, e eu vou falar por quê, foi a forma que ele lida com o ser humano. E o quanto ele é inspirador nisso, né? Então, isso foi muito legal e foi um fator chave. Eu falei que eu tava emocionado, esse filho da puta vai fazer eu chorar aqui, pô. Agora. Mas isso foi muito legal e é muito verdadeiro, porque eu sempre fui apaixonado por pessoas, né?
Obviamente, eu não tive carreira de CEO e presidente de um corporativo, mas hoje eu tenho uma startup com quase 70 pessoas e eu sempre levo comigo uma coisa, né? Pessoas criam processos, processos geram eficiência, eficiência gera resultado. Nunca inverta essa ordem, né? Sempre a base são pessoas. E aí muita gente, poxa, você criou, você inventou. Meu amigo, eu tive uma ideia. Ideia todo mundo tem. A execução é com o time. A execução são com sócios que eu escolhi estarem do meu lado na linha de frente. Com os investidores que estão do nosso lado. Então, sempre com chat GPT, com inteligência artificial, sempre serão pessoas. O que a gente faz hoje na FoodSave, isso para mim é o mais apaixonante, assim, porque eu sou guardião da cultura, literalmente, que isso para mim é pilar central da empresa, é o quão apaixonadas essas pessoas são. Porque eu prefiro pessoas com apetite, com vontade, que entendam, que sintam essa inspiração de transformar o mundo e saber que a gente tem uma capacidade de transformar uma realidade social muito grande e ambiental, muito grande, do que realmente pessoas que estudaram fora, que tiveram toda a experiência, mas que não entendem a essência. Então, liderar pessoas, uma coisa que eu aprendo muito com o Paulo sempre, obviamente, isso é muito inspirador, mas uma coisa que eu aprendi ao longo das outras empresas, com times menores, mas é cada vez mais ouvir, é praticar a escuta, né? Então, geralmente, o Paulo comentou lá atrás, né? Bom, não tô tão lá atrás, né? Tô um pouquinho aí, já sem cabelo, mas quando eu falo realmente lá, nunca para mim é questão de autoridade, de imposição. Isso para mim é um absurdo, nunca fez sentido e nunca fará, né? Sempre é inspirar, liderança, ser exemplo, né? E a tal da empatia. Mas uma das coisas é ouvir, né? Então, quando você se coloca no lugar, é entender, é praticar. A gente pratica os nossos rituais one-on-one, é um momento precioso, né? Deixa eu entender, porque às vezes são pequenas dores para aquela pessoa que você dá atenção e você consegue contornar de uma forma simples, né? Você consegue estender a mão e falar como é que eu transformo o maior potencial dessa pessoa. Porque uma coisa que o João fala muito, isso é muito legal, a gente está muito mais tempo trabalhando, né, do que outra coisa. Se isso não for prazeroso, se você realmente não encontrar o tal do propósito, qual é o sentido? Né? Realmente, qual é o sentido disso tudo? E eu encontrei isso na FoodSave. Eu me sinto muito privilegiado, muito abençoado de ter encontrado isso, porque ele não nasceu com a ideia desse crescimento, dessa escalabilidade, quando a gente fala de unicórnio, de crescimento acelerado, mas nasceu porque é algo que me incomoda como ser humano e que eu senti que com tecnologia a gente podia inspirar mais gente e a gente podia mudar algo da sociedade, né, no nosso país. Então, isso é muito legal. Inspirar pessoas é realmente maravilhoso. Posso emendar aqui? Claro. Não, porque tem tudo a ver. Bom, obviamente na Espaço Laser a gente está começando essa jornada, né? E eu falava das priorizações e obviamente a primeira é turnaround do negócio, que está indo bem. É uma empresa em que a gente tem que priorizar questões financeiras, fluxo de caixa. É uma empresa que tem que renegociar dívida, né? Mas e tudo vai terminar bem. Mas o McDonald's, acho que nem todo mundo sabe, nem sempre teve tudo bem, né? Eu fiquei 11 anos lá e os primeiros anos eu vi a empresa perdendo market share. Eu vi a empresa perdendo rentabilidade. E eram números relevantes, tá? E eu tinha uma conversa interna minha de que a gente, obviamente, tinha que revisitar a estratégia. E a gente dedicou muito tempo para revisitar a estratégia. E depois a gente chegou à conclusão que, além de uma boa estratégia, a gente precisava de dinheiro para executá-la, né? E lá teve uma saída que foi majestosa. A gente vendeu algumas unidades para os franqueados, levantou meio bilhão e foi o dinheiro para a gente voltar a sacudir a marca, né? Então, virar Mac depois foi só consequência. Mas a marca estava, como é que eu vou dizer, meio empoeirada. Era uma marca fortíssima. 40 anos de Brasil, mas nos últimos 6 anos ela vinha de maneira consistente perdendo espaço para a concorrência, né? E o trabalho então era... eu lembro de uma campanha que não funcionou de jeito nenhum, e aí eu falo da autenticidade, né? A campanha fala assim... I'm glad you came, quer dizer, que bom que você veio. E um comercial maravilhoso feito pelos marqueteiros. Estou lembrando da música aqui. O comercial era do caramba. E aí chegava na loja, a loja era cinza. A loja era cinza, aquele teladinho chinês, meio empoeiradinho. Não estou falando de sujeira, estou falando... Sim, né? sim. A marca precisava de um shake. E aí a gente precisava de dinheiro para reformar as lojas. Então levantou essa grana, foi reformando todas as lojas. E hoje você vê um outro McDonald's, né, no Brasil.
A operação sempre foi muito boa, mas ela precisava disso. E nem sempre foi muito fácil convencer, porque a gente tinha que convencer 50 mil pessoas de que ela era a nova missão. E as pessoas tinham muito orgulho daquilo que elas estavam fazendo e da maneira certa, né? Mas não era difícil perceber que isso não levaria a marca sem inovação. E aí você tem que, às vezes, quebrar protocolos, né? Eu me lembro muito bem que eu passei alguns meses percorrendo o Brasil e numa das palestras, né, vamos chamar assim, uma convenção, era uma convenção de gerentes, 1.500 gerentes, imagina, aquele grande auditório, e eu passava de um lado para o outro gritando assim, vocês são pagos para errar! Vocês... Mas a minha missão ali era numa empresa, eu estou falando disso para falar um pouco de cultura. Uhum. Você tem que respeitar as culturas. A cultura da Espaços Laser era uma, a cultura do McDonald's era outra, e a cultura da Iron Mountain era outra. E no caso do Mac, todo mundo era igualzinho, né? Mas aquele igualzinho não estava funcionando mais. E a gente fez isso ouvindo, que é o ponto dele. Ouvindo quem, no caso lá? O senhor cliente. A gente foi literalmente à casa dos clientes, ouvir a diretoria toda, passando-se por entrevistador, imagina. Ah, que legal. Muito legal. Eu fui em 3 casas, fui com o João, inclusive, quando o João assumiu. E me lembro que a gente não ficava feliz com o que a gente ouvia, não. Basicamente, o consumidor estava dizendo assim, eu gosto do McDonald's, mas não sei se ele gosta de mim. Olha. Porque o serviço é rápido, mas é impessoal. Eu tenho que pegar 2 filas. E a gente foi mudando os processos todos. Levou alguns anos para acontecer, porque são 1.000 lojas, né? Hoje 1.100 lojas. Mas foi uma coisa maravilhosa, que é você respeitar aquela organização das coisas boas que ela tinha e que ela continua tendo, como líder em processo, entendendo que não tinha que mudar o Big Mac nunca, a cozinha não tinha que mudar, mas que a parte da interação com o cliente ela estava robótica, ela estava mecanizada, ela estava mais taylorista e fordiana do que deveria ser, né? Pessoas. As pessoas tinham que repetir as mesmas frases, repetir as mesmas palavras, e aquilo deixava as pessoas desmotivadas, desconectadas, né? E a única coisa que a gente fez naquela época, foram 3 anos para fazer acontecer, eu falei assim, não mudou tudo. Agora ele vai falar do jeito que ele quiser. Né? E isso parece simples, gente, mas não é. Numa organização de 50 mil pessoas que acredita que está fazendo isso. Quando o ser humano sai de casa, não sei vocês, eu saio de casa acreditando que eu estou fazendo a coisa certa. Eles também achavam que estavam fazendo a coisa certa. Então leva um tempo para acontecer isso, né? E respeitando os tempos de cada um, foi um processo muito legal, assim, inesquecível. Muito bacana. A gente está chegando ao final aqui, a gente tem um quadro que a gente chama de check-out, em que a gente pede para os convidados olharem para a câmera e darem um recado final para os nossos espectadores. E sem querer induzir vocês a falar de um assunto específico, acho que o nosso papo aqui foi muito para propósito, para cultura, né? Muito sobre gestão também. Enfim, palavras finais aí que vocês têm para dizer para o empreendedor, para o cliente até, né? Que está impactado por um projeto como a Food to Save, por exemplo, porque quando você fala que a Food to Save é um propósito teu, você também está atendendo ao propósito de outras pessoas, né? Propósito de empresários que querem desperdiçar menos, propósito de consumidores que também querem desperdiçar menos, enfim, ou querem aproveitar mais, enfim. Mas é isso, enfim. Câmera aberta para vocês darem um recado final aí de todo esse papo super inspirador que a gente teve aqui. Puxa aqui, não? Puxa. Bom, acho que tem 2 coisas que eu gosto de falar. Acho que como startup, né, e como empreendedor no Brasil, que não é o faroeste caboclo aqui que a gente tem aqui no Brasil, eu acho que o primeiro recado que eu dou é apaixone-se pelo processo. Isso eu acho que é muito para os empreendedores, né? Eu sempre digo que aqui é um celeiro de criatividade, de coragem do brasileiro. Mas por que eu falo isso? Por experiência própria, né? Poxa, quando eu estava lá no primeiro mês da Food Save, nos outros negócios, eu não ficava preocupado o quão grande, o quantas pessoas a gente vai ter impactado em 24 meses, em 3 anos. Eu estava preocupado em construir cada degrau, né? E fazer algo sólido, né? Ter uma estrutura muito consistente. Então, apaixonar-se pelo processo muda. E isso é muito impactante na minha trajetória profissional, porque o quanto eu consigo olhar, projetar lá na frente, mas eu estou preocupado na base do prédio, né? Na estrutura do prédio. Então, apaixonar-se pelo processo, eu acho que isso é muito legal. E o segundo ponto, obviamente, né, não deixando de lado de propósito, eu acho que o grande convite que eu faço para todos os ouvintes, empresários e consumidores, quando a gente fala de empatia, olha para o seu lado.
Olha a sociedade que a gente vive, olha o contexto social, ambiental, que é mais do que urgente, é necessário agora, é extremamente urgente, né? Agora, entenda que se você é privilegiado de ter um prato na mesa, de poder escolher seus alimentos, mude o seu conceito sobre isso. Mude. A provocação mude o seu conceito. Deixe de ser tão crítico. Deixe de ser crítico com o alimento. Deixe de olhar para o próprio umbigo, como a gente fala no português, claro. E eu digo isso com uma entonação muito forte, porque é realmente chocante. Eu venho muito para São Paulo, né? Eu fico mais em Campinas, mas venho muito para São Paulo, mais aqui. Quanto a gente aumentou a população de rua, as pessoas passando fome, nesse frio que está em São Paulo. Então, assim, poxa, não é possível que as pessoas não podem doar tempo, que as pessoas não podem ter iniciativas que mudem. Então, a provocação entenda que é necessária a mudança. E, para fechar, cada sacolinha importa. Cada pequeno hábito tem um impacto gigantesco. Então, não fique pensando, eu tenho que tomar uma atitude gigantesca, eu tenho que fazer um baita projeto. Começou com 5 sacolinhas por dia que a gente vendia para os nossos familiares através do Instagram. E hoje a gente tem a felicidade de falar que a gente impacta milhões de pessoas, milhares de estabelecimentos, e é só o começo. Muito bom. Muito Paulo. legal. Alguns recados aí vão ser rápidos, né? Primeiro, tem que ter ousadia, né? Então, o que esses meninos fizeram foi ter ousadia. Mas isso pode ser para empreender e pode ser para tocar um negócio voltando do McDonald's. Você não muda a marca McDonald's para Mac sem ousadia. Aliás, se perguntasse se podia, iam falar que não. Então a gente não perguntou. Mas essa é a história para outro podcast. A gente podia falar de criação de significado, né? Como é que se cria significado para o cara embalar bem o produto que ele está embalando? A importância que isso tem para quem vai receber do lado de lá. A gente podia falar de estratégia, né? E se você fala de estratégia, não esqueça de quem são os executantes. Eles têm que estar conectados à estratégia. Eles precisam compreender a estratégia e isso é a maneira de criar significado. Agora, a gente podia falar horas falando de várias coisas aqui, mas eu vou dizer uma coisa para você que é mais importante que tudo isso. Cuida do seu fluxo de caixa. Essa é boa. Sem sombra de dúvidas. Não adianta o propósito, né, se não estiver cuidando disso. Sem dúvida. Muito bom. Paulo, Lucas, prazer ter vocês aqui mais uma vez, um papo ótimo. Poderíamos passar, a gente tá aqui às 6 e pouco, né? Mais ou menos são 6 e pouco agora. Poderíamos ficar até umas 9 da noite conversando aqui. Acho que não faltaria assunto pra gente, né? Super prazer mesmo ter vocês aqui. Obrigada. Obrigado. Obrigado a vocês, foi um prazer. Gustavo, obrigada mais uma vez pela companhia aqui na gravação de hoje. E Mais do que nunca, vou repetir o que eu falo. o que eu roubei a tua fala no começo. Eu sempre saio de um Bora Varejar melhor do que eu entrei. E neste caso, mais do que nunca. Então, privilégio conversar com vocês. Lucas, Paulo, muito obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado. Super obrigada. Obrigada a vocês que acompanham a gente semanalmente no Bora Varejar e diariamente, a todo instante, no portal mercadodeconsumo.com.br com todas as notícias sobre varejo e consumo no Brasil e no mundo. Até a próxima.